E aí, pessoal, vamos embora para a resolução de mais uma questão. Em um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificações técnicas de 6 volts e 12 volts e um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volts cada. Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho? Duas informações aqui importantes, galera. Ele deu para a gente essas especificações técnicas, ou seja, são os valores nominais dessa lâmpada. O que significa isso? Se essa lâmpada for conectada a uma DDP, uma diferença de potencial de 6 volts, ela vai brilhar com brilho, né? Vai dissipar uma potência de 12 watts, tá? Se ela for conectada a uma tensão menor do que 6 volts, ela não dissipa uma potência de 12 watts. Então, como a gente quer produzir o maior brilho, a gente vai buscar aqui a configuração de geradores que dá para a gente uma DDP de 6 volts, beleza? A gente vai considerar que essas pilhas são ideais, ou seja, a tensão que ela vai fornecer para o meu circuito, a diferença de potencial, vai ser igual à sua força eletromotriz, que é de 1,5 volts. Tranquilo, galera? Bora só relembrar o seguinte, ó. Quando a gente tem associação de geradores em série, a gente vai ter polo positivo de um gerador sendo conectado ao polo negativo de outro. Se aqui eu tivesse mais uma terceira pilha, seria polo positivo conectado ao polo negativo, beleza? Então essas lâmpadas são conectadas uma ao lado, essas pilhas são conectadas uma ao lado da outra, sempre polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. A força eletromotriz total dessa minha associação, que é o que a gente chama de força eletromotriz equivalente, é igual ao somatório da força eletromotriz de cada uma dessas pilhas. Então, vamos supor que para essa primeira aqui a força eletromotriz seja 1 e para a segunda seja a FEM 2. Então, a gente somaria essas forças eletromotrizes para achar a nossa força eletromotriz total. Já quando a gente tem uma associação em paralelo de geradores, a gente vai ter polo negativo do gerador conectado ao polo negativo e polo positivo de um gerador conectado ao polo positivo do outro. De modo, galera, que essas pilhas elas têm a mesma força eletromotriz que vale E. E a força eletromotriz equivalente vai ser igual à força eletromotriz de cada uma dessas pilhas. Ou seja, quando a gente tem associação em paralelo, a gente não tem um aumento da força eletromotriz, a gente não vai ter um aumento dessa diferença de potencial. A gente só consegue aumento de diferença de potencial quando a gente trabalha com pilhas em série. Então a gente vai ver que é justamente disso que a gente precisa, tá? Se eu tenho pilhas de 1,5 volts e eu preciso de 6 volts, eu vou precisar associar essas pilhas em série. Bora avaliar cada uma das alternativas. Primeiro, letra A. Na letra A, eu tenho primeiro 3 pilhas associadas em paralelo. Então, o resultante dessa associação aqui, ó, vai ser 1,5 volts. Lembrando, a gente não tem aumento de potencial, tá? Então, a diferença de potencial para cada uma dessas pilhas vai ser igual à diferença de potencial para essa associação. E a gente tem esse conjunto associado em série com outra pilha de 1,5 volts. Como está em série, a gente vai ter que somar essas duas. Então, o total me daria 3 volts. Se eu estou ligando essa lâmpada numa tensão menor do que 6 volts, no caso 3 volts, ela não vai brilhar 12 watts. Então, a letra A não é a nossa alternativa, tá? Bora para a letra B. Na letra B, eu tenho dois conjuntos aqui que vão estar ligados em paralelos, tá? Mas para cada um desses ramos eu tenho duas pilhas em série. Então, aqui é o polo negativo com polo negativo, positivo, polo negativo e polo positivo. Ou seja, polo positivo de uma pilha está ligado ao polo negativo da outra pilha. Então, para esse ramo de cima, a gente teria que somar as DDPs. Então, eu vou achar uma força eletromotriz aqui em cima, ó, de 1,5 mais 1,5 vai ficar 3 volts. E que é para aqui para baixo a mesma coisa, galera. Eu vou ter polo negativo da pilha com polo negativo e polo positivo. Então, a gente tem duas pilhas associadas em série, a gente vai somar as forças eletromotrizes e vai me dar uma DDP de 3 volts. Como esses dois ramos eles estão em paralelos, no total, no final das contas, a gente tem como resultante 3 volts. Novamente, eu não tive um grande aumento de diferença de potencial, então isso aqui não vai me servir, tá? Essa associação aqui não faz com que a gente tenha uma potência de 12 watts.
Para a letra C, na letra C, galera, a gente vai ter exatamente o que a gente precisa. Eu tenho polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo. O polo positivo dessa ó, vai estar ligado ao polo negativo da outra. Polo positivo e o polo positivo ligado ao negativo da outra. Então, a gente tem essas alternâncias entre polo positivo e polo negativo. Sempre o polo positivo de uma ligado ao polo negativo da outra. Ou seja, a minha Φ equivalente, a força eletromotriz total, vai ser igual a 4 vezes a força eletromotriz de cada uma dessas pilhas, que vai me dar ali uma tensão total, uma força eletromotriz total de 6 volts, que é exatamente o que eu preciso. Beleza, galera? A questão já pararia por aqui, tá? Eu vou continuar as outras só para a gente avaliar, tá? Só para ficar como aprendizado. Na letra D, a gente tem primeiro duas pilhas em paralelo, então me daria uma tensão de 1,5 volts e está ligada em série a mais duas pilhas em paralelo. Então a gente vai ter aqui, ó, 1,5 volts também. Como esses dois conjuntos estão em série, o total me daria 3 volts. Também dissiparia uma potência menor do que 12 watts. E no final, na letra E, a gente vai ter uma associação de 4 pilhas em paralelo, ou seja, não temos aumento de diferença de potencial e no final das contas a força eletromotriz equivalente vai ser 1,5 volts. Vai dissipar uma potência menor ainda. Beleza, galera? Então, letra C é a única que atende a nossa necessidade de ligar essa lâmpada numa tensão de 6 volts. Valeu, galera, e até a próxima.